E aí, pessoal, vamos agora dar continuidade, tá? A gente tá ainda no capítulo 1, né? Essa aqui é a nossa segunda aula, então a gente tem um tempinho ainda para ficar dentro desse primeiro capítulo, tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje? Aula passada, a gente pegou bem a introdução aí de aspectos macroscópicos, que é a parte da química, onde a gente estuda aquilo que a gente consegue enxergar. E agora, o que eu vou fazer com vocês? Na primeira parte da aula, a gente vai ver alguns exercícios de exemplo para a gente fixar bastante essa parte da matéria e depois a gente entra numa parte nova, faz um pouquinho de exercício e aí a gente encerra. Pode ser? Então vamos lá, ó. Para começar, para relembrar, na verdade, a gente tinha lá dentro das classificações da matéria a classificação em substância pura e mistura. Lembrando que a substância pura ela tinha uma subdivisão que era de substância pura do tipo simples e composta. E a mistura tinha lá a sua subdivisão entre homogênea e heterogênea. Lembrou? E aí é importantíssimo que você saiba que toda substância pura do tipo simples, ela é aquela que contém apenas um elemento químico. E como é que eu identifico o elemento químico? É sempre aquele símbolo, lembrando que os elementos, aula passada também, eles são representados por símbolos. Então, quando eu falo oxigênio, o símbolo dele é O. Quando eu falo ferro, o símbolo dele é Fe e por aí vai. E aí tem que se ligar, porque cada letra maiúscula, ela representa um elemento químico. Então, por exemplo, no caso dessa nossa substância simples aqui, o gás, o oxigênio, a gente tem aí só o oxigênio. Por isso é puro, porque só tem o oxigênio, e por isso é simples, porque só tem o símbolo do O. Aí a gente passa para as substâncias puras do tipo compostas, compostas de mais de um elemento químico. Repara que nesse exemplo eu tenho o H, que é a letra maiúscula, que representa o hidrogênio, e o Cl, que representa o cloro, sendo que dentro do Cl, o C ele é maiúsculo. Então, no caso desse exemplo, HCl, eu tenho dois elementos químicos representados, o hidrogênio e o cloro. Bom, em termos de mistura, a gente tem aí a mistura homogênea, né? Sendo aquela que possui apenas uma fase, como por exemplo um copo com água, e a gente tem aí uma mistura heterogênea com mais de uma fase, como por exemplo água com óleo. Repara que eles não se dissolvem um no outro, porém estão contidos no mesmo recipiente e por isso mistura heterogênea. Diante disso, dito isso, vamos agora fazer alguns exercícios que já caíram em provas de vestibular, tá? Essa questão aí, 34, ela é uma questão da prova da SpaceX de 2019, se eu não me engano. E ela diz o seguinte pra gente, ó. O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomos que as constitui. A gente acabou de ver isso. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e por mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseado nesse critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples é... Galera, o que ele está pedindo para você? Ache a alternativa que só tem simples. Pô, vamos lá. Então ele quer aquela que tem apenas um elemento químico representado. Letra A, eu tenho HCl. Pô, foi o nosso exemplo de composto. Não pode ser. Letra B, eu tenho Cl2, que é simples, legal, mas eu tenho já o CO2, que eu tenho dois elementos, então é composto, e eu tenho o O3, que é simples, mas ele quer todo mundo simples. Letra C, O2, simples, só tem o oxigênio. H2, simples, só tem o hidrogênio. E I2, simples, só tem o iodo. Se essa opção é aquela que só tem substância simples, ela é o nosso gabarito, letra C. Tranquilo? Isso também caiu na UERJ. Se eu não me engano também, eu tinha que ter botado... Eu esqueci de botar o ano, mas essa é muito recente. Se não é 2020, ela é 2019, tá? E aí o moço pergunta o seguinte, eu não vou ler nem o texto, olha só. Vou pro comando da questão, que é essa frase aí que diz o que você tem que fazer, ó. Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde à substância composta simbolizado por... Galera, ele está querendo, ao contrário da questão da SpaceX, agora, ele quer aquele que corresponde a uma substância composta. Se é composta, tem que ter mais de um elemento químico. Letra A, um elemento só, uma letra maiúscula só, um elemento só. Letra B, uma letra maiúscula só, um elemento só.
Letra C, uma letra maiúscula só, um elemento só. Então, as letras A, B e C, elas representam para você só substâncias simples. Sobrou para a gente, então, a letra D, CO2. C, que é o carbono, mais o oxigênio, montando aí para a gente uma substância do tipo composta. Fechou essa ideia, pessoal? Se fechou, vamos fazer mais uma. Deixa eu sair da frente aqui. Vamos fazer mais uma. Da apostila agora, tá? Página 6, questão de número 28. E o moço vai falar o seguinte, ó. Olha que legal essa questão. Uma pessoa recebeu um frasco fechado, rotulado com o seguinte simbolismo. Então, deixa eu voltar aqui rapidão. Tem um frasco ali, e dentro do frasco eu tenho diversos símbolos. O2, N2, H2. E repara que além de eu ter substâncias simples e compostas, eu tenho algumas que se repetem. Então, a água está aparecendo aqui 2 vezes, oxigênio 2 vezes, CO2 2 vezes e por aí vai. Pergunta do moço, ó. Em seguida, após certa análise, fez algumas afirmações a respeito do conteúdo do frasco. Supondo que essas afirmações tenham sido corretas, determine os valores encontrados para o... Gente, não é questão de múltipla escolha, hein? Pelo amor de Deus. Não são opções. É tipo, letra A, dê o número total de átomos contidos no frasco, letra B, moléculas e por aí vai. Bom, vamos fazer uma diferenciação entre o que é átomo, o que é símbolo de elemento e o que é molécula. Na aula passada, a gente deu uma olhada nessas representações, mas vamos relembrar. Quando eu falo assim, ó, é O2, tá? Eu estou falando para você da molécula de O2. Repara que o O2 ele vai como um grupo, tá? Então, sempre que eu considero a coisa como um troço só, isso é uma molécula. Então, ó, molécula de O2, molécula de água, molécula de gás carbônico, molécula de ozônio, tá? Agora, quando eu tenho aí o composto sozinho, composto não, o elemento sozinho, então a gente tem o átomo. Então, ó, vamos pegar o mesmo, não, vou pegar outro exemplo aqui, H2O. A molécula de H2O, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Percebe? A molécula de hélio é composta por um átomo de hélio. A molécula de H2 é composta por 2 átomos de H2. Então, quando eu falo átomo, eu falo da quantidade de elementos individualmente. Tá bom? Beleza. Agora, quando eu falo do elemento, eu falo do elemento sozinho, né? Então, assim, o que é diferente do átomo? Por exemplo, a molécula de gás oxigênio, uma molécula, ela tem 2 átomos do elemento químico oxigênio, percebeu? Então, essa coisa de considerar o númerozinho aqui de baixo só vale para átomo, tudo bem? E substância é o todo também. Então, aqui eu tenho uma substância, uma substância aparecendo 2 vezes, uma substância aparecendo 2 vezes e por aí vai. Então, vamos tentar, em cima disso, calcular primeiro o número de átomos. Quando eu falo número total de átomos, eu tenho que vir e contar todos eles. Então, olha só. Vou começar pelo oxigênio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Então, repara que para eu contar a quantidade de átomos, eu contei o númerozinho de baixo de todo mundo, independente se eles são repetidos ou não, porque é o total de átomos que eu tenho na brincadeira, tudo bem? Bom, vamos contar agora a quantidade de moléculas que eu tenho ali dentro. Moléculas é o todo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Independente da repetição, eu tenho 12 moléculas no total. Então, letra B, 12. Vamos ver agora a quantidade de elementos químicos presentes. Ó, aí eu não considero a repetição, tá? Repara, ó,
Oxigênio. Eu tenho o elemento oxigênio aparecendo uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, pô, aparecendo várias vezes, né? Contudo, a gente não pode esquecer que, independente dele estar na água ou no CO2, é tudo oxigênio. Então, oxigênio é um elemento. O outro, nitrogênio. Oxigênio já foi. Hidrogênio. Oxigênio foi, hidrogênio foi. Carbono. Oxigênio foi. Hélio e nitrogênio foi. Ou seja, independente dos arranjos que eu faço entre eles, eu tenho apenas 5 elementos químicos representados aí, tá? E agora vamos verificar o número de substâncias. Ó, quantas substâncias eu tenho? Eu tenho a substância O2, tá? Eu tenho a substância N2, eu tenho a substância O3, substância H2, substância H2O, essa aqui já foi, substância CO2 e substância, hélio. Contei o quê? 7 substâncias e por isso esse aqui vale 7. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Entendeu essa parte de átomo, molécula? É uma parte que não é tão trivial. Tem que ficar treinando para conseguir acertar, tá bom? Então pega aqui depois o slide de novo, refaça os exercícios que vai ficar tudo beleza. Vamos seguir aqui e agora vamos falar de uma parte... Deixa eu descer. Vamos falar de uma parte nova dentro das propriedades, que é a densidade, tá? Só que para falar da densidade, a gente vai cortar, que já deu uns 11 minutos aqui, e vamos se ver aí no próximo vídeo. Então, daqui a pouco eu volto com densidade. Voltei. Falar de densidade é, primeiramente, falar da fórmula que a define. Então, densidade, ela é uma quantidade de massa de um material sobre um volume. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha caneca e eu quero a densidade da caneca. Cara, a densidade da caneca é a massa da caneca sobre o volume da caneca inteira. Então, repara que densidade, ela sempre vai ter relação da coisa que ela quer analisar, então a massa dela e o volume dela. As unidades possíveis para a densidade são essas: grama por ml ou gramas por centímetro cúbico, são as mais usuais, tá? Lembrando que quando eu falo centímetro cúbico, é a mesma coisa que falar ml. Dito isso, vamos seguir. Vamos seguir aqui fazendo um exercício que caiu no Enem, uma questão do Enem, que está na apostila da gente da página 5, questão 22. Olha que questão maneira sobre densidade que é interessante para a gente fazer, ó. Possivelmente você já tenha escutado a pergunta: o que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? É óbvio que ambos têm a mesma massa, portanto, o mesmo peso. O truque dessa pergunta e a grande diferença de volumes que faz enganosamente algumas pessoas pensarem que um pesa mais que o outro é a questão do volume maior, levando-as a responderem que é o algodão. A grande diferença de volumes decorre da diferença de densidade dos materiais, ou seja, a razão entre suas massas e seus respectivos volumes pode ser representada pela expressão, ele chamou aí no Enem, ao invés de D de densidade, ele colocou essa letra grega, que também a gente pode representar a densidade por aí, tá? Então não se assuste se isso aparecer para você no vestibular. Ó, então, considere as substâncias A, B, C, D e E, representadas no sistema cartesiano volume versus massa, a seguir. E ele pergunta a substância com maior densidade. Gente, olha que tranquilo. Ele dá um sistema cartesiano e o nome, tá? Às vezes o nome que vem num texto do Enem, ele assusta você. Aí tu, caraca, sistema cartesiano, volume versus massa, nunca vi na minha vida. Só que, cara, calma. Isso é só um gráfico que tem uma massa representada para um volume. Consegue perceber isso? Então é bem tranquilo, ó. É uma massa para um volume. Então, para que a gente descubra qual é a densidade, por exemplo, do ar, a gente pega o pontinho do ar, rebate ele no gráfico, verifica qual é a sua massa, rebate ele aqui embaixo e verifica qual é o seu volume. E divide um pelo outro. É sempre assim, tá? Então, a gente vai fazer isso agora para todos eles. Então, para A, a gente tem a massa de 600,
e um volume de 50. Então, a gente tem uma densidade de 12. Agora, para o B, a gente tem uma massa de 600 também. Repara que ele está na mesma linha do A. E ele tem um volume de 40, o que dá uma densidade de 15. Vamos para o C. Massa de 200 e um volume de 10. Densidade de 20. Estou só dividindo um pelo outro, tá, gente? E o D, ele tem uma massa aí de 500 e um volume de 20, logo 25. E a letra E, para fechar, uma massa de 100 e um volume de 10, que dá uma densidade de 10. Gente, dentre essas densidades todas aí, ó, 12, 15, 20, 25 e 10, se ele quer a maior, fala para mim qual o gabarito. Eita, que não foi? Letra D, isso aí. Letra D, ele tem a maior densidade, tá? Antes da gente passar para essa parte dos fenômenos, eu quero só te fazer uma observação a respeito de densidade que é importante você saber. Densidade é aquela ideia do flutua e afunda, tá? Não podemos esquecer disso. E aí é uma observação muito rápida. Um composto que tem uma densidade por comparação menor do que o outro, ele vai flutuar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui exemplos, coisinhas. Ó, o 12, densidade do A em relação ao D, por exemplo. Repara que a densidade de A ela é menor do que a do D. Reparou? Ou seja, o A flutuaria no D. Tudo bem? Vamos lá. C e E. O C afunda, então o E flutua no C. Então, para que você consiga verificar esse lance de flutua e afunda, basta que você compare densidades e, atenção, densidades que estejam na mesma unidade. Fechou? Só isso, então. Então, partiu aqui fenômenos e transformações. Bom, aí a gente entrou na parte ainda de aspectos macroscópicos, que vai trabalhar com a gente as transformações da matéria. As transformações, elas podem ser físicas ou químicas, tá? E pode ser qualquer tipo de transformação. Caso ela seja uma transformação física, ela vai ser uma transformação que não altera a composição da matéria. E o principal exemplo disso são as mudanças de estado físico. Olha que maneiro! Se eu pego água e boto no congelador, repara que a água, que era líquida, virou sólida, mas não deixou de ser água. Ou seja, eu alterei a matéria, mas não mudei a composição química dela. Então, isso é uma mudança física, tá? Vamos verificar quais são as principais mudanças de estado físico e quais são os estados físicos que existem aí pra gente, ó. Então, tá bem na cara, né? Sólido, líquido e gasoso. O que é importante você saber? É importante você saber o nome das transformações, tá? E de que estado está passando de um para o outro. Então, quando eu passo do sólido para o líquido, o tipo de transformação que eu tenho é a fusão. Então, você já deve ter ouvido falar, né? Ponto de fusão. É onde o gelo derrete, por exemplo. A gente está usando o exemplo da água aí. Agora, se eu passo do líquido para o gás ou vapor, aí é ponto de ebulição. Sendo que esse ponto, ele também pode ter outros 3 nomes, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma observação sobre ele. Ao contrário, a gente tem a liquefação e ao contrário do líquido para o sólido, a solidificação. Existe uma passagem que ela é direto do sólido para o gás ou vapor e do vapor para o sólido, diretão, sem o cara virar líquido. Isso se chama sublimação. E aí, bem importante também, é você saber que, para que um processo vá da fusão para que um sistema vá do sólido para o líquido, para o gasoso, eu preciso aumentar a temperatura para que isso ocorra, legal? E isso acontece, isso é chamado de processo endotérmico. Porque endo, gente, é para dentro e térmico é calor. Então, ó, tô colocando calor dentro do sistema. Agora, se eu retiro o calor do meu sistema, aí o processo é chamado de exotérmico. Tá bom? Vamos fazer aquela observação que eu falei a respeito da passagem do líquido para o vapor. A gente pode chamá-lo de vaporização, tá? De um modo geral. Só que essa vaporização, ela pode ser de 3 tipos, né? Ela pode ser uma evaporação, vou subir aqui. Ela pode ser uma ebulição ou uma calefação. O que diferencia um do outro é a forma como essa água vira vapor. No caso da evaporação,
é um processo natural e lento. Onde a gente, por exemplo, estende roupa no varal. Estendi a roupa, ela está molhada. Com o tempo, ela vai ficando seca, ou seja, eu evaporei a água que estava ali. Processo lento e natural. A ebulição, ela é obrigatoriamente não natural. Eu tenho que acender o fogo para que as bolhas venham e aquela água passe, entre em ebulição e suba como vaporzinho. E a calefação é um processo instantâneo. Então, olha os exemplos. Roupa secando no varal, evaporação. Água esquentando no fogão, ebulição. E gota de água na frigideira muito quente, já viu isso? É aquele, pingou a gota e ela subiu imediatamente. Isso é a calefação. Fechou? Então, se fechou, a gente vai fazer esse exercício maravilhoso da página 3, questão 13 da Unicamp. Olha que maneiro. Qual é o estado físico das substâncias na tabela quando as mesmas se encontram no deserto a temperatura de 50? Então, essa é uma questão, um exercício muito clássico que sempre aparece em prova, aonde o moço dá para você algumas substâncias, suas temperaturas de fusão e ebulição, e ele fixa uma temperatura para todos. E aí ele quer saber nessa temperatura qual é o estado físico. Coisa que você tem que lembrar é isso aqui, gente, ó, bem tranquilo. Antes da fusão, ó, a fusão tá aqui. Antes da fusão ele é sólido, depois da fusão ele fica líquido e depois da ebulição ele fica gasoso, tá? Então, se você tiver isso em mente, você mata a questão. Vamos lá. Vamos reduzir um pouquinho isso daí, dar uma afastada. E vamos entender que abaixo do ponto de fusão, sólido. Entre fusão e ebulição, líquido. E após ebulição, gasoso. Aí vamos pegar cada um dos pontos e vamos colocar onde está o 50. Ó, o 50, numa temperatura de menos 63,61, ele está no meio, certo? Porque, pô, menos 63, você vai subindo até chegar no zero, aí vai subindo até chegar no 50, e aí o 61 está acima dele. Então, 50 no meio. No caso do de baixo, que acaba em 34, o 50 está acima. Esse aí, 50 no meio, 50 no meio, 50 acima, 50 abaixo. Conseguiu perceber o lance do 50? E agora é só a gente verificar se ele está abaixo, o que é sólido, no meio, o que é líquido, ou acima, o que é gasoso. Aí eu estou no meio, líquido. Acima, gasoso. Meio, meio, líquido, líquido. Acima, gasoso. E abaixo, sólido. Beleza? Tranquilo? Então, se está tranquilo, galera, é isso. Exercícios para vocês fazerem. Dá um print aí. Páginas 2, 3, 4, 5. Essa galera aí para você resolver. E se tiver alguma dúvida, já sabe. Manda um WhatsApp que a gente vai respondendo, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana. Beijo e até lá!